Agenda cheia, clientes que voltam toda semana, dinheiro entrando todo mês, sem depender de promoção, sem depender de desconto, sem depender de cliente novo. Esse é o lugar onde você merece estar. E esse vídeo foi feito para te mostrar o caminho até chegar lá. Eu me chamo Maicon e ajudo massoterapeutas a fidelizarem clientes e encher a agenda. E hoje eu vou te falar sobre algo que a maioria dos massoterapeutas tem medo de fazer, que é cobrar mais caro. Não fica com medo não, fica comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é somente sobre preço, é sobre o que acontece com a sua agenda, com as suas clientes, com o seu dinheiro. Quando você finalmente entender o valor de verdade, isso vai explodir a sua mente. Saiba, mulher, cobrar barato não atrai mais clientes. Atrai as clientes erradas. E as clientes erradas enchem a agenda, mas esvaziam a alma e o bolso. Deixa eu te perguntar uma coisa, bem honesta. Você já deu desconto para uma cliente com medo de perdê-la? E ela foi embora mesmo assim? Já ofereceu um preço menor do que você merecia? Com aquele frio na barriga, aquela sensação de que se você cobrar o valor real, ela não vai te pagar, ou melhor, ela vai sumir. E mesmo assim ela cancelou e sumiu, não voltou. E você ficou lá, com aquele preço lá embaixo, sem a cliente e com a pergunta que dói. Por que ela não voltou? Mesmo eu cobrando mais barato. Porque ela não votou. Você não perdeu essa cliente porque você cobrou caro. Você a perdeu porque ela não sentiu que você oferecia o melhor para ela. Ou melhor, que você valia mais do que o preço. Isso não tem desconto que resolva. Eu sei que você passou por isso diversas vezes. Eu sei que tem noites que você olha para a agenda, vê os horários vazios e pensa, será que eu devo baixar mais um pouco? Será que se eu fizer uma promoção, as clientes voltam? Será que o meu preço está afastando as pessoas? Eu entendo esses sentimentos. De verdade, eu entendo. Eu já passei por isso. Porque quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se dedica, quando a gente estuda, se aperfeiçoa, cuida de cada detalhe, dói quando o retorno financeiro não vem na mesma proporção. Dói muito. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. O problema nunca foi o seu preço. O problema foi a percepção de valor que você criou ou que você não criou. Antes de falar o preço, saiba, minha amiga, preço alto ou baixo é relativo. O que define se a cliente acha caro ou barato é o quanto ela já sente que você vale antes de você falar o número. Pensa comigo, você já pagou caro por algo e saiu feliz? Um jantar especial, um produto que você amou, uma experiência que ficou na sua memória, ou um iPhone novo, uma casa nova, não sei. E você já pagou barato por algo e saiu com aquela sensação de que não valeu a pena? Isso acontece. O preço era menor, mas a sensação de desperdício era muito maior. Isso é percepção de valor. E quando você aprende a construir isso, algo extraordinário acontece. Você começa a cobrar mais e a agenda fica mais cheia do que nunca. Não apesar do preço, mas por causa dele. Por causa da percepção, sabe, minha amiga? Minha amiga, fica comigo. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você cobra, a forma como você se posiciona e a forma como as suas clientes te enxergam para sempre. Deixa eu te contar algo que a maioria das massoterapeutas nunca parou para pensar. Existe uma crença muito silenciosa, muito profunda, que mora dentro da maioria das profissionais da área do cuidado. Uma crença que ninguém fala em voz alta, mas que parece toda vez que chega a hora de cobrar. E essa crença diz o seguinte: se eu cobrar caro, as pessoas vão achar que eu sou gananciosa. Se eu cobrar caro, as pessoas vão embora. Se eu cobrar caro, eu não mereço. Ninguém vai querer fazer massagem comigo. Essa última parte é a mais cruel. Eu não mereço. E eu preciso te perguntar com muito cuidado e muito respeito. Você já sentiu isso? Já teve essa sensação de que não merecia cobrar mais caro? Não precisa nem responder em voz alta. Mas se esse sentimento passou pela sua cabeça alguma vez, eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora. A massoterapeuta que acha que não merece cobrar bem vai passar a carreira inteira trabalhando dobrado para ganhar a metade. Não por falta de talento, por falta de crença no próprio valor. Deixa eu te mostrar isso com uma analogia muito simples. Imagina duas padarias na mesma rua. As duas vendem pão. A primeira vende o pão por R$ 1 e a segunda vende por R$ 5. Qual das duas você acha que tem mais fila? A maioria vai dizer que é a mais barata, mas não é. A fila maior é na padaria que faz o pão artesanal, que usa ingredientes especiais, que tem um ambiente diferente, que te recebe pelo nome, que faz você sentir que não está comprando apenas pão, que está vivendo uma experiência. E as pessoas pagam R$ 5 sem pestejar e voltam no dia seguinte, indicam para a amiga e ficam tristes quando a padaria fecha nas férias. Ninguém faz fila por preço baixo, minha amiga. As pessoas fazem fila por algo que elas não encontram em qualquer lugar. E você tem esse algo que a pessoa não vai encontrar em qualquer lugar. Só ainda não aprendeu a mostrar para seus clientes. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade. Você e outra massoterapeuta na mesma idade, na mesma cidade, as duas fazem a massagem relaxante, as duas estudaram, as duas se dedicaram. Mas uma cobra R$ 80 e a outra cobra R$ 200. E a que cobra R$ 200 tem uma lista de espera. Como isso é possível? Não é porque ela tem mais curso.
Não é porque ela tem um espaço mais bonito, não é porque ela tem mais talento, é mais talentosa, ou até mesmo mais, sabe, cheia de confiança. É porque ela construiu algo que a outra ainda não construiu. Uma percepção de valor tão forte que o preço deixou de ser obstáculo e virou filtro. Preço alto não afasta cliente. Preço alto afasta o cliente errado. E quando o cliente errado vai embora, sobra espaço para a cliente certa. Aquela que valoriza o seu trabalho, aquela que paga, que volta e que indica. Muitas massoterapeutas acreditam que cobrar barato é uma forma de ser acessível, de ajudar mais pessoas, de ter mais clientes, mas na prática, cobrar barato demais faz o oposto. Porque quando você cobra abaixo do que você vale, você precisa atender mais, atender muito mais clientes para pagar as contas, mas clientes significa menos tempo. Menos tempo significa menos presenças em cada atendimento, menos presença significa menos fidelização, menos fidelização significa mais clientes sumindo, mais clientes sumindo significa mais ansiedade significa cobrar ainda mais barato para não perder ninguém. E aí você entra em um ciclo que nunca acaba, trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez menos, se esgotando cada vez mais rápido. Cobrar barato não é humildade. É um ciclo que te prende, que te cansa, que te faz trabalhar o dobro para chegar no fim do mês e estar no mesmo lugar. E sabe qual é a saída disso tudo, minha amiga? Sabe qual é a saída desse ciclo? Não é trabalhar mais, não é fazer mais promoções, não é pegar mais clientes. É cobrar o que você vale, atender menos, com mais presenças, com mais qualidade, com mais intenção e criar uma experiência tão poderosa que a cliente não só volta, ela traz outra com ela. Isso é o que faz a agenda se manter cheia. Não de qualquer cliente, das clientes certas, que pagam o preço certo, que ficam pelo tempo certo. Eu quero que você pense numa cliente sua, uma cliente que você ama atender, que chega sorrindo, que confia em você, de olhos fechados, que sai transformadas, que sai transformada, que manda mensagem depois de dizendo que está se sentindo maravilhosa. Você tem essa cliente na sua cabeça? Agora me responde honestamente. Quanto você cobra dessa cliente? E quanto você acha que ela pagaria se você cobrasse o dobro? Porque eu tenho quase certeza que ela pagaria, sem pestejar. Eu tenho certeza, sem questionar, sem pedir desconto. Talvez você não dobre o preço com medo de perdê-lo, mas eu tenho certeza que ela pagaria. A cliente que confia em você não compra massagem, ela compra a forma como você faz sentir. E sentimento não tem teto de preço. Pense na sua rotina de atendimento. Você acorda, prepara o espaço, recebe a cliente, faz a massagem e ela vai embora. Você repete isso no próximo horário. Em algum momento do dia você respira. Você para, respira de novo e pensa: eu precisava cobrar mais. Eu precisava ter menos clientes e ganhar mais. Eu precisava de uma agenda mais estável. Esse pensamento já passou pela sua cabeça? Não uma vez, minha amiga. Várias vezes. Eu sei disso porque eu sou massoterapeuta, eu já passei por situações semelhantes. Provavelmente toda semana. Toda massoterapeuta sabe no fundo que merece ganhar mais. O que ela ainda não sabe é que o caminho para isso não passa por mais clientes, passa por clientes melhores. E deixa eu te mostrar por que isso acontece. Porque você sabe que merece mais, mas ainda não conseguiu chegar lá. Não é falta de esforço, minha amiga, você se esforça demais. Não é falta de talento, você tem talento de sobra. Não é falta de técnica, você sabe o que está fazendo. É falta de posicionamento. Posicionamento é a forma como a sua cliente te enxerga antes mesmo de você tocar nela. É a impressão que ela leva quando vê o seu perfil, quando te vê pela primeira vez. É a sensação que ela tem quando entra no seu espaço. É a percepção que se forma quando você fala sobre o seu trabalho. E posicionamento define preço sempre. Você já reparou que água é água? H2O é a mesma molécula, a mesma composição. Mas uma garrafa de água no mercado custa R$ 2. A mesma garrafa dentro de um hotel 5 estrelas custa 15. A mesma água com um rótulo bonito e uma história de fonte natural custa 30. A água não mudou. O posicionamento mudou. Você não é a água de mercado, você nunca foi. Mas se você se posicionar como água de mercado, é esse o preço que vão te oferecer sempre. Como você está se posicionando? Me diz aí. Não nas redes sociais, não no seu perfil no Instagram. Não estamos falando disso. Como você se posiciona dentro da sua própria cabeça. Quando você pensa no seu trabalho, você pensa como alguém que oferece o serviço ou como alguém que oferece uma transformação. Porque existe uma diferença enorme entre as duas. Serviço tem concorrente, serviço tem comparação de preço. Serviço é substituível, transformação não tem concorrente. Transformação não se compara por preço, transformação é insubstituível. Enquanto você se vende como serviço, você vai ter alguém mais barato do que você. Sempre quando você se torna uma transformação, o preço deixa de ser a conversa. Eu preciso te contar uma história real, que aconteceu bem perto de mim. Na verdade, aconteceu dentro da minha própria família. Minha mãe é massoterapeuta há mais de 16 anos por aí. E quando eu era mais novo, eu olhava para ela trabalhar e não entendia um negócio. Ela nunca fez qualquer propaganda, nem teve nenhum site, nunca fez promoção, nunca deu desconto, que eu saiba. Quer dizer, já deu algumas vezes. Mas nunca baixou o preço para agradar ninguém, abruptamente.
E mesmo assim, a agenda dela estava sempre cheia, com as mesmas clientes que voltavam toda semana, que ligavam com antecedência, com medo de não ter horário, que indicava a filha, irmã, vizinha, amiga de trabalho, e indicava todo tipo de pessoa. E o mais impressionante de tudo, ela nunca cobrou barato. Minha mãe nunca competiu por preço. Ela nunca precisou, porque as clientes dela não procuravam massagem barata. Elas procuravam ela. As clientes dela procuravam ela. Não apenas um valor. Sim, ela, que é a transformação. E por muito tempo eu achei que aquilo era dom, que ela tinha nascido com aquele jeito especial, aquela energia que as pessoas sentiam quando chegava perto dela. Mas um dia eu resolvi perguntar, sentei na frente dela, olhei nos olhos delas e perguntei: mãe, como fazer para ser parecida contigo? Ainda assim, nunca faltar cliente. Ela me olhou, sorriu daquele jeito calmo que ela tem e disse uma coisa simples. Tão simples que eu quase não acreditei. Ela disse: Michael, eu nunca vendi massagem. Eu sempre vendi o que a pessoa ia sentir depois. Tudo que você faz, Michael, você tem que fazer com amor. Porque a pessoa está pagando por aquilo, então você tem que dar seu melhor. Cliente não compra massagem, cliente compra alívio, cliente compra leveza, cliente compra aquela noite de sono que ela não consegue ter, ou melhor, consegue ter há meses. Quando você entende isso, o preço nunca mais é o mesmo. E aí eu comecei a observar minha mãe de um jeito diferente, com atenção de verdade, como ela recebia cliente, como ela ouvia, como ela conversava, como ela falava sobre si, falava como ia fazer, como ela criava expectativa antes mesmo de conversar, o vínculo, sabe, tudo. Eu comecei a observar e percebi que ela fazia algo que eu nunca tinha visto, nomeado em algum lugar. Ela construiu valor em cada detalhe, antes, durante e depois do atendimento. Não era só a massagem que era boa, era tudo em volta da massagem. A forma como a cliente era recebida, a forma como o ambiente contava uma história, a forma como a minha mãe conduzia a sessão, com uma presença que fazia a pessoa sentir que estava nas mãos certas, a forma como ela encerrava, a forma como a cliente saía. E aí eu entendi. Minha mãe não cobrava caro, ela entregava tanto que o preço dela parecia barato para quem recebia. Quando a experiência é grande o suficiente, o preço encolhe. A cliente não sente que está pagando caro. Ela sente que está pagando justo por algo que não tem preço. E foi observando minha mãe que eu comecei a entender que existia um padrão, um conjunto de comportamentos, atitudes e decisões que criavam uma percepção de valor tão alta que o preço nunca era obstáculo. Não importa a idade, não importa o tamanho do espaço, não importa quantos anos de profissão você tem, minha amiga, porque o que minha mãe construiu não dependeu de nada disso, dependeu de entender que quando você entrega uma transformação real, as clientes não somem. Elas ficam, elas voltam, elas indicam, elas pagam o que você pede, sem questionar. E a agenda se mantém cheia todo mês, com previsibilidade, com estabilidade, com a tranquilidade financeira que você merece. Imagina aí, minha amiga, sair para fazer compra sem ficar preocupada com o valor das coisas. Se o dinheiro que você vai usar vai fazer falta, imagine aí. É disso que eu estou falando. Uma massoterapeuta de autoridade que ganha bem, se sente confiante em sair na rua, com a cabeça erguida. Agora eu preciso pausar aqui e te falar algo que pode ser até desconfortável, mas que é necessário. Porque de nada adianta você saber que merece cobrar mais, se por dentro uma voz continua te dizendo que não é possível, que minha cidade é muito pequena, que eu não tenho jeito para isso, que a gente não paga caro de jeito nenhum. Eu sei que essa voz existe. Eu sei porque eu converso com massoterapeutas todos os dias. E essa voz aparece em quase todas elas. Está presente até mesmo em mim, mas a forma como o cobarde é diferente. Com as mesmas palavras, com os mesmos argumentos. Essa voz diz coisas como: a minha cidade é muito pequena, as pessoas aqui não pagam caro, mas eu tenho um concorrente cobrando metade do meu preço, mas eu ainda não tenho experiência suficiente. Mas e se eu subir o preço e perder todas as clientes que tenho? A maior concorrente de uma massoterapeuta não é a profissional da rua ao lado. É a voz dentro da própria cabeça que diz que ela não pode cobrar mais. Então vamos conversar sobre cada uma dessas crenças, uma por uma, com respeito, mas com verdade. Primeira crença: a minha cidade é pequena, as pessoas aqui não pagam caro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua cidade existe restaurante caro? Existe salão de beleza que cobra mais que os outros? Existe profissional de saúde que tem lista de espera mesmo cobrando mais? Com certeza existe, minha amiga. Então o problema não é a cidade, o problema é o posicionamento dentro da cidade. Porque em toda cidade existe um grupo de pessoas dispostas a pagar mais por algo que elas percebem como superior. E esse grupo está esperando por você. Não existe cidade pequena para quem se posiciona grande. Existe massoterapeuta que ainda não encontrou as clientes certas dentro da cidade que ela já tem. Segunda crença: tem um concorrente cobrando metade do meu preço. Perfeito, que ótimo. Porque enquanto ela compete por preço, você vai competir por valor. E competição por valor não tem vencedor e perdedor. Tem dois mercados completamente diferentes. A cliente que escolhe a concorrente pelo preço nunca seria sua cliente de qualquer forma. Ela não está procurando o que você oferece, ela está procurando o mais barato. Saiba disso.
E cliente que procura o mais barato é exatamente o tipo de cliente que some quando encontra algo ainda mais barato. Concorrente barato não é sua ameaça, é seu filtro. Ela segura o cliente que nunca seria fiel a você de qualquer forma e te deixa livre para atender quem realmente valoriza o seu trabalho. Então esse filtro é necessário. Terceira crença: e se eu subir o preço e perder as clientes que tenho? Essa é a mais comum e a mais traiçoeira, porque parece racional, parece prudente, mas na verdade é medo disfarçado de estratégia. Deixa eu te mostrar o que realmente acontece quando você aumenta o preço com posicionamento. Primeiro, algumas clientes vão embora e isso dói, não vou mentir. Mas sabe o que acontece depois? O espaço que elas deixaram é preenchido por clientes que pagam mais, que valorizam mais, que faltam menos, que reclamam menos, que indicam mais. Eu não estou falando para você chegar de uma hora para outra e aumentar o preço lá nas alturas, mas tudo com estratégia, com sabedoria, mulher. Saiba que no final do mês você trabalhou menos, ganhou mais e se sentiu melhor com o próprio trabalho. Saiba, minha amiga, que é muito melhor você atender 2 clientes por dia. Em cada um desses clientes você ganhar R$ 500, do que você atender 10 clientes todos os dias. Em cada um desses clientes você ganha somente R$ 100. Trabalha mais e ganha R$ 1.000 por dia. Ou melhor, atende 2 clientes por 500 cada um e ganha R$ 1.000 todo dia. Você ganha o mesmo trabalhando muito menos. Saiba disso. Saiba, minha amiga, que perder cliente por aumento de preço parece até derrota, mas na maioria das vezes é seleção. O mercado está te mostrando quem realmente valoriza o que você faz. E a última crença: a mais dolorosa de todas. Eu ainda não tenho experiência suficiente para cobrar caro. Experiência não é medida em anos. Experiência é medida em transformação. Se você coloca as mãos em alguém e essa pessoa sai diferente de como entrou, você já tem experiência suficiente. O que você precisa não é de mais tempo, é de mais crença no que você já é. Você não precisa esperar ter mais experiência para cobrar o que você vale. Você precisa cobrar o que você vale para ganhar experiência de quem acredita em si mesmo. Então vamos falar de prática, de coisas reais, de elementos concretos que você pode começar a aplicar agora. Porque percepção de valor não é um conceito abstrato. Não é algo que acontece por acaso. É construída tijolo por tijolo, em cada ponto de contato que a sua cliente tem com você. E quando eu falo ponto de contato, eu não estou falando só de momento da massagem, estou falando de tudo, de antes, de durante e depois, porque a experiência da sua cliente não começa quando ela deita na maca. Ela começa muito antes disso. A percepção de valor da sua cliente começa no primeiro contato com você. Pode ser uma mensagem, pode ser um post, pode ser a forma como você atende o telefone, tudo comunica, tudo o tempo inteiro. Momento 1, antes do atendimento. Sabe o que acontece na cabeça da sua cliente entre o momento em que ela marca o horário e o momento em que ela chega até você? Ela cria uma expectativa. Ela imagina como vai ser. Ela decide inconscientemente quanto aquilo vai valer a pena para ela. E a maioria das massoterapeutas não faz nada nesse intervalo. Marca o horário e espera, apenas isso. A massoterapeuta de nível 3 não espera, ela age com uma mensagem simples no dia anterior ao atendimento. Algo como: oi, fulana, estou te esperando amanhã. Já preparei tudo pensando em você, vai ser uma sessão especial. Poucas palavras, menos de 30 segundos para escrever. Mas o que essa mensagem faz na cabeça da cliente não tem preço. Ela sente que foi lembrada, que foi esperada, que tem alguém pensando nela, esperando por ela. Especificamente, uma mensagem simples no dia anterior vale mais do que qualquer técnica que você possa aplicar durante a sessão, porque ela cria uma antecipação, e a antecipação aumenta o valor de tudo que vem depois. Momento 2. Durante o atendimento. A técnica importa, claro que importa, mas a técnica sozinha não cria percepção de valor alta o suficiente para justificar um preço premium. O que cria percepção de valor durante o atendimento são os detalhes que a cliente não esperava. A temperatura do ambiente, que estava perfeita, o cheiro que ela nunca esquece, a música que criou uma atmosfera que ela não sabia que precisava, a forma como você cobriu ela, com o cuidado antes de começar, a forma como você perguntou como ela estava e esperou a resposta de verdade, a forma como você trabalhou um ponto específico que ela nem tinha mencionado, mas que estava gritando no corpo dela. Sua cliente não consegue avaliar sua técnica. Ela não estudou anatomia, mas ela consegue avaliar cada detalhe de como foi tratada. E são esses detalhes que definem se ela volta ou some. Momento 3. Depois do atendimento. Esse é o momento mais negligenciado e o mais poderoso. O cérebro humano ancora a memória de uma experiência no que acontece no final dela. Se o final foi marcante, a experiência inteira ficará marcada na memória. Se o final foi genérico, a experiência inteira fica genérica.
Mesmo que tudo antes tenha sido incrível. Isso tem nome na psicologia, se chama efeito pico-fim. O que a sua cliente vai lembrar não é da massagem inteira, é do momento mais intenso e do final. Se o final for genérico, a massagem inteira vai parecer genérica na memória dela, na maioria das vezes. Então o que você faz no final para criar um encerramento memorável? 3 coisas simples. Primeira, você fala sobre o que percebeu no corpo dela. Percebi que você estava carregando muita coisa no pescoço hoje. Seu corpo estava pedindo atenção de verdade. Segunda, você cria um próximo passo de forma natural. O que trabalhamos hoje precisa dar continuidade. Se você vier na semana que vem, a gente consegue ir muito mais fundo, muito mais além. Terceira, 2 dias depois, uma mensagem curta. Como você está se sentindo depois da nossa sessão? 3 gestos simples que criam uma experiência completa, que fazem a cliente sentir que foi cuidada além da hora. Além da hora que ela pagou. E quando ela sente isso, ela não questiona o preço, ela questiona por que não veio antes. Deixa eu te mostrar como tudo isso funciona na vida real. Não em teoria, em situações concretas, em histórias que você provavelmente vai conhecer, ou melhor, vai reconhecer. Vou te falar sobre 2 massoterapeutas. Vou chamar de Patrícia e de Renata. Nomes fictícios, histórias reais. Patrícia tem 6 anos de profissão. É dedicada, é carinhosa, ama o que faz de verdade, mas a agenda dela oscila o tempo inteiro. Tem semana que está cheia, tem semana que tem 2 horários vazios, tem mês que fecha bem, tem mês que ela fica ansiosa no dia 25. Patrícia cobra R$ 80 por sessão, sempre cobrou, tem medo de subir, já tentou uma vez, subiu para 90, uma cliente reclamou, ela voltou para os 80 e ficou lá presa, trabalhando muito, ganhando um pouco e se perguntando o que está fazendo de errado. Patrícia não está fazendo nada de errado na massagem. O que ela está fazendo de errado é acreditar que o preço dela é o problema, quando na verdade o problema é o valor que ela ainda não aprendeu a mostrar. Agora Renata. Renata tem 4 anos de profissão, menos tempo que a Patrícia. Ela cobra R$ 280 por sessão, quase 4 vezes mais que Patrícia, e a agenda dela está fechada. Com 2 semanas de antecedência, com lista de espera, com clientes que agendam o mês inteiro de uma vez, com medo de não ter horário. Como isso é possível, minha amiga? Renata tem menos tempo de profissão que Patrícia. Está no mesmo mercado, na mesma cidade. O que tem que Patrícia não tem? O que ela tem que a Patrícia não tem? Quando uma cliente nova entra em contato com Renata, ela não recebe só uma confirmação de horário, ela recebe uma mensagem personalizada. Oi, fulana, que bom que você veio até mim, já estou ansiosa para te conhecer, entender o que o seu corpo precisa. Te espero na data tal, no dia tal, na hora tal. A cliente ainda nem chegou, mas já está se sentindo algo diferente. A experiência de Renata começa antes da cliente entrar pela porta. E é exatamente aí que o valor começa a ser construído num silêncio entre o agendamento e o atendimento. Quando a cliente chega, a Renata não vai direto para o protocolo. Ela recebe a cliente como se fosse uma visita especial, oferece uma água com rodela de limão, hortelã, coloca a cliente sentada no espaço aconchegante antes mesmo de começar e passa 5 minutos ouvindo de verdade, sem pressa, só no ouvido, só ouvindo, sabe? Aquela conversa maravilhosa. E a cliente já sente que aquilo é diferente, que aquilo vale mais, que aquela mulher na frente dela está completamente presente para ela. Durante a massagem, Renata faz algo simples que poucas massoterapeutas fazem. Em algum momento da sessão, ela para por alguns segundos e diz com uma voz calma: estou sentindo muita tensão aqui, vou dar uma atenção especial nessa região hoje. 4 segundos. Mas o que essa frase faz na cliente é mostrar que ela está sendo observada, que alguém está prestando atenção nela de verdade, que não é uma massagem mecânica, é um cuidado personalizado. A cliente não consegue avaliar se a sua técnica é a melhor, mas ela consegue sentir quando alguém está realmente presente para ela. E presença real tem um preço que ela paga sem questionar. E no encerramento, Renata senta na frente da cliente, olha nos olhos dela e fala sobre o que percebeu. Hoje eu percebi que você está carregando muito peso, não só no corpo, sua respiração estava muito presa no começo, você está bem? A cliente para às vezes, o olho enche de água, porque alguém finalmente viu o que ela está sentindo sem ela precisar falar. E 2 dias depois, uma mensagem chega no celular da cliente. Ei, como você está se sentindo? Fiquei pensando em você depois da nossa sessão. E a cliente responde sempre. E na resposta, ela já pergunta quando tem um horário disponível. Renata não tem mais clientes que Patrícia. Ela tem clientes melhores, que pagam mais, que ficam mais, que indicam mais, porque ela entende que fidelização não começa na massagem, começa na experiência completa. Patrícia e Renata, mesma profissão, mesmo mercado, resultados completamente diferentes. Não porque uma é mais talentosa, não porque uma tem mais sorte, mas porque uma entendeu que o preço que você cobra é reflexo direto da experiência que você entrega. E que experiência completa cria clientes fiéis, e clientes fiéis mantêm a agenda cheia todo mês, sem promoção, sem desconto, sem ansiedade. Eu quero que você, minha amiga, faça algo comigo agora. Imagine que hoje é uma segunda-feira, você acorda sem aquele aperto no peito de não saber como vai ser o mês,
sem aquela ansiedade de olhar para a agenda e ver os horários vazios, sem aquela sensação de que precisa postar alguma coisa nas redes sociais, implorando por clientes. Você acorda e sabe que a semana está cheia, que as mesmas clientes vão chegar no horário delas, que elas mesmas agendaram com antecedência, com medo de não ter vaga. Existe uma diferença enorme entre acordar numa segunda-feira com a agenda cheia e acordar numa segunda-feira rezando para que alguém mande mensagem. Essa diferença tem nome. Se chama clientela fiel. Imagina que no meio da semana você recebe uma mensagem de uma cliente que você atendeu há 15 dias. Ela diz: indiquei você para minha irmã, minha colega de trabalho, minha vizinha. As três já entraram em contato. 3 indicações num único dia de uma única cliente, sem você ter pedido, sem você ter feito promoção, sem você ter dado desconto. Só porque a experiência que ela viveu com você foi tão marcante que ela não conseguiu guardar para ela. Ela precisou compartilhar. A melhor propaganda que existe não custa nada. É a sua cliente falando de você para outra pessoa, com brilho nos olhos. E isso só acontece quando as experiências foi grande demais para caber somente nela. Imagine que no fim do mês você senta para fazer as contas e pela primeira vez em muito tempo o número que aparece é maior do que você esperava. Aqueles números maravilhosos na sua conta. Não porque você trabalhou mais, porque você trabalhou melhor, com menos clientes, com mais qualidade, com mais presença em cada atendimento. E você olha para esses números e sente algo que talvez nunca tenha sentido antes na sua carreira. Tranquilidade de verdade. Não a tranquilidade de quem resolveu o problema do mês. A tranquilidade de quem sabe que o próximo mês já está garantido e o outro depois e o outro depois desse. Dinheiro previsível não é luxo, é o resultado natural de uma massoterapeuta que parou de vender massagem e começou a construir fidelização. Cliente fiel é renda garantida, todo mês sem surpresa. E agora imagina algo ainda mais bonito. Imagina que você tem liberdade de escolher, de dizer não para um horário que não te serve, de encerrar o dia no horário que você decidiu encerrar, de tirar uma semana de férias e saber que quando você voltar, os clientes vão estar lá, te esperando, com saudades. Porque clientes fiéis não somem quando você tira férias. Elas aguardam porque você se tornou parte da rotina delas, parte do cuidado que elas têm com elas mesmas. Quando você se torna parte da rotina de cuidado da sua cliente, ela para de te ver como gasto, ela passa a te ver como investimento. Investimento ela não corta, mesmo quando o dinheiro aperta. Esse lugar que eu acabei de te mostrar não é um sonho distante, não depende de morar numa cidade grande, não depende de ter um espaço luxuoso, não depende de ter 10 anos de profissão. Depende de uma decisão, a decisão de parar de competir por preço e começar a construir valor, a decisão de parar de atender qualquer cliente e começar a fidelizar as clientes certas. A decisão de parar de vender massagem e começar a entregar transformação. Antes de eu te mostrar o próximo passo, eu preciso conversar sobre algo. Porque eu sei que enquanto você estava assistindo esse vídeo, uma parte de você estava ouvindo tudo com o coração aberto, concordando, se reconhecendo, sentindo que finalmente alguém estava falando algo que fazia sentido de verdade. Mas eu sei que tem outra parte, uma parte menor, mais barulhenta, que está dizendo coisas como isso funciona para outras pessoas. Para mim é diferente, minha realidade é outra. Eu já tentei mudar e não funcionou, não tenho tempo para aplicar tudo isso agora. Minha amiga, saiba que a voz que diz para você que é diferente não é intuição. É o medo de se disfarçando de bom senso. E medo disfarçado de bom senso já roubou mais sonhos do que qualquer fracasso real. Deixa eu te falar sobre tempo. Eu entendo, você acorda cedo, você atende o dia inteiro, você ainda cuida de casa, da família, de todo mundo ao redor. E no final do dia sobra pouco, às vezes não sobra nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você gasta por mês tentando captar cliente novo? Postando nas redes sociais com aquele frio na barriga, mandando mensagem para cliente que sumiu, fazendo promoção que às vezes nem funciona, ficando no celular esperando alguém te responder. Você não tem tempo para construir fidelização, mas tem tempo para sofrer com agenda estável todo mês. O que eu te proponho é trocar um pelo outro, construir uma vez, colher para sempre. E agora deixa eu te falar sobre algo que ninguém gosta de ouvir, mas que é a mais pura verdade. O momento certo nunca vai chegar. Você vai esperar ter mais tempo, vai esperar ter um espaço melhor, você vai esperar ter mais clientes, vai esperar o mês melhorar, o verão chegar, o inverno ir embora, vai esperar as festas passarem, aí vai esperar o começo do ano. E quando você espera, o tempo passa, as clientes continuam sumindo, a agenda continua oscilando, o dinheiro continua sendo imprevisível. O momento certo de começar a construir a clientela fiel foi ontem. O segundo melhor momento é agora, porque cada mês que passa sem fidelização é um mês de renda que você nunca vai recuperar. E agora eu preciso te falar sobre uma dor muito profunda, a que raramente é dita em voz alta. E se eu tentar e não funcionar? Esse medo específico é o que paralisa mais massoterapeuta do que o medo, do que o fracasso uma vez já paralisou. Massoterapeutas talentosos, esse medo específico é o que paralisa mais massoterapeutas talentosos do que qualquer outra coisa. O medo de tentar, de se expor, de acreditar que pode ser diferente e não dar certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. O que é mais arriscado? Tentar e talvez errar?
ou continuar exatamente como está e garantir que nada vai mudar. Tentar e errar te ensina algo. Ficar parada te garante apenas uma coisa, que daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar, com a mesma dor, com a mesma agenda e com o mesmo medo. Eu acredito em você, não como um discurso bonito, como uma convicção real, porque eu eu já acompanhei, já presenciei massoterapeutas que estavam exatamente onde você está hoje, transformarem completamente a relação com a profissão delas, com a agenda delas, com o dinheiro delas e com a forma como elas se enxergam, porque eram especiais, não porque tinha algo que você não tem, mas porque tomaram uma decisão simples, mas corajosa, a decisão de parar de esperar e começar a construir. Eu quero encerrar esse vídeo te fazendo uma promessa, não uma promessa vazia, uma promessa baseada em tudo que eu te mostrei hoje. Se você aplicar o que aprendeu aqui, se você parar de competir por preço e começar a construir valor, se você transformar cada atendimento numa experiência que a cliente não consegue esquecer, a sua agenda vai mudar, o seu dinheiro vai mudar, a sua relação com a sua profissão vai mudar, porque a consequência natural de quem fideliza e cliente fiel é dinheiro garantido todo mês, sem surpresa, sem ansiedade, sem mês ruim. Fidelizar não é estratégia de marketing, é a consequência de uma massoterapeuta que entrega tanto que a cliente simplesmente não consegue imaginar ir em outro lugar. Deixa eu te resumir o que você aprendeu hoje. Você aprendeu que o problema nunca foi o preço, foi a percepção de valor. Você nunca tinha construído. Que você nunca tinha construído. Você aprendeu que cobrava caro, mas caro não afasta a cliente errada. E quando a cliente errada vai embora, sobra espaço para a cliente certa. Aquela que paga, que volta e que te indica. Você também aprendeu que experiência completa começa antes do atendimento, acontece durante e continua depois que a cliente vai embora. E você também aprendeu que fidelização não é sorte, é sistema, é intenção, é uma decisão que você toma em cada detalhe, em cada atendimento que você faz. Uma massoterapeuta que fideliza não precisa correr atrás de clientes. Ela constrói algo tão valioso que o cliente corre atrás dela. E agora eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo que você aprendeu hoje só vai mudar a sua vida se você aplicar. Conhecimento que fica na cabeça não paga a conta, não lota a agenda, não fideliza cliente. O que muda a sua carreira é o que você decide fazer de diferente. No próximo atendimento que você tiver, eu quero te deixar. O que muda na sua carreira é o que você decide fazer de diferente. No próximo atendimento que você tiver. E eu quero te deixar 3 decisões práticas, 3 coisas simples que você pode começar hoje. Decisão 1, manda uma mensagem para uma cliente que você já tem. Não para vender nada, não para oferecer um desconto, só para perguntar a ela como está. 2 linhas, menos de 30 segundos, mas o efeito dura dias na memória dela. Decisão 2, no seu próximo atendimento, crie um encerramento diferente. Olha nos olhos da cliente, fala uma coisa concreta que você percebeu no corpo dela. E crie um próximo passo específico para ela voltar. Fale assim, o que eu trabalhei hoje precisa dar continuidade. Vem na semana que vem, a gente vai mudar muito. Vamos ir muito mais a fundo nessa sessão. 2 frases básicas que valem mais do que qualquer promoção que você possa fazer. Decisão 3. Pare de baixar o preço hoje, a partir de agora. Não de forma abrupta, não sem estratégia, mas comece a acreditar que o que você entrega vale mais do que você está cobrando e comece a construir a experiência que justifique esse valor. Porque quando a experiência é grande, o preço para de ser obstáculo e vira argumento. O dia que você parar de pedir desculpa pelo seu preço, é o dia que a sua carreira muda, porque você finalmente decidiu acreditar no que você vale. Eu preciso te dizer uma última coisa. O que você faz é raro, mulher. Num mundo onde todo mundo está com pressa, onde ninguém tem tempo para ninguém, onde o cuidado virou exceção e não regra, você escolheu uma profissão onde você coloca as mãos em pessoas com intenção, com presença, com cuidado de verdade. Isso tem valor. Um valor que vai muito além de qualquer tabela de preço. Um valor que a sua cliente sente. Quando ela sai do seu atendimento mais leve, mais inteira, mais ela mesma. E quando ela sente isso de volta, ela volta. Não porque precisa de massagem, mas porque precisa de você. Sua cliente não volta pela massagem, ela volta porque do lado de fora do seu consultório o mundo é pesado demais. Dentro ela finalmente pode respirar. Esse é o poder do que você faz. Esse é o poder de uma massoterapeuta que fideliza, que mantém a agenda cheia, não por acaso, por construção, por intenção, por presença em cada detalhe de atendimento. Você merece uma agenda cheia, minha amiga. Uma agenda cheia de clientes que voltam. Você merece dinheiro previsível todo mês, porque você merece ser reconhecida pelo seu trabalho lindo que você faz. E agora você sabe o caminho. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, salva, compartilha com uma colega massoterapeuta que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários qual foi o momento que mais te pegou. Porque eu leio cada comentário e cada um deles me mostram que esse trabalho está chegando em quem precisa, em você, que merece muito mais do que está tendo agora. E isso é ser uma massoterapeuta nível 3. Eu me chamo Michael. Esse vídeo foi feito para você, especialmente para você. Até a próxima.